Olá, prazer em revê-los. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estamos nos aproximando ao final do seu estudo, ok? E eu gostaria de fazer aqui uma correção na aula 3. Mudanças na data, no horário de início das sessões. Então joga lá o nosso primeiro slide, uma correção. Aliás, são 2 slides na correção desse terceira aula, capítulo 3. Das sessões públicas, né? Do título 3, perdão, das sessões públicas, sessões da Alerj, né? Vejam, aí no slide consta a sessão diurna de 15 às 18 horas, essa é a data correta, tá? Este artigo 69 foi alterado pela resolução número 10 de 2015, é a única correção aí em relação a esse slide da aula 3. Já mantenha aí o slide, por favor, na sequência. O outro slide que também merece uma atenção, uma correção, essa é até um pouco maior, é a ideia de que não existe mais expediente inicial. É o artigo 70 do Regimento Interno, que dividia o expediente inicial, ordem do dia e final. A mesma resolução 10 de 2015 mata esse expediente inicial, ok? Então, peço a sua atenção para esse detalhe. Agora temos a ordem do dia e no expediente final ele usa lá uma expressão pinga-fogo que vai de 17 às 18h30, também redação dada por essa mesma resolução 10 de 2015, quando altera o artigo 79 do RI. E usa essa expressão curiosa, né, entre aspas, aí, pinga-fogo, parte final, então, do dia de atuação nas sessões legislativas, ok? Então, peço desculpas, né, pelo equívoco em razão das datas e das 2 fases de mudanças nas sessões da Alerj, mas, enfim, né, estudar regimento interno, esses problemas acontecem e toda hora existe essa modificação e, infelizmente, a Alerj não coloca disponibilizado já o regimento totalmente atualizado, você tem que ir pingando item por item para concluir se houve ou não uma alteração. Não dá para entender essa postura da casa, né? Mas enfim, está feita aí a correção. Muito bem, vamos hoje falar sobre o título 8º. Na verdade, eu vou falar sobre o 8º, o 9º e o 10º, porque o 9º e 10º basicamente só tem um artigo, tá? Então o 8º é mais consistente e hoje, nesse mesmo bloco, a gente analisa também o inciso 9º e o inciso 10, ok? Então vamos começar pelo inciso 8º, joga o nosso slide, por favor, a nossa resolução 810 de 97, título 8º, Administração e Economia Interna. Ok? Tem um SA perdido ali, peço desculpas, interna. São os artigos 226 a 240 do nosso regimento interno. Vamos falar sobre competência, patrimônio da casa, fiscalização e o poder de polícia na administração, no controle do prédio da Alerj, ok? Em relação à competência, mantenha aí o slide, podemos de imediato chamar a sua atenção para o artigo 226 de nosso regimento interno. Dando início ao capítulo 8º, o 226 diz: os serviços administrativos da Assembleia serão regidos por regulamentos especiais aprovados pelo plenário, considerados partes integrantes desse regimento, e serão dirigidos pela mesa, que expedirá as normas e instruções complementares necessárias. O artigo 228 fala que a fiscalização ficará por conta do primeiro secretário. Quer dizer, então caberá à mesa diretora, obviamente, à administração da Alerj, mas a matéria fiscalização, especialmente orçamentária, que a relação é total com a gestão administrativa, né? Os atos de gestão geram despesa pública, logo de imediato se preocupa com a fiscalização orçamentária, vem o 228 e fala: a administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, igualzinho o início do 70 da Constituição da República, que é o controle parlamentar externo, no caso do executivo externo, né? Aqui é interno, que é o próprio parlamento, né? Que fará esse controle. E o sistema de controle interno
serão coordenados e executados pelos órgãos próprios, integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Assembleia, sob a supervisão do primeiro secretário. Então, caberá à mesa diretora da Alerj realizar as funções administrativas da casa e caberá ao primeiro secretário realizar as fiscalizações, enfim, a adequação orçamentária, ok? Para que a Alerj execute as suas funções administrativas dentro das exigências ou possibilidades, talvez fique até melhor, da lei orçamentária anual. Ok? Muito bem. Chama a sua atenção. Quanto ao patrimônio da Alerj, volta lá no nosso slide. O 229 fala: o patrimônio da Assembleia é constituído de bens móveis e imóveis do Estado, que adquirir ou forem colocados à sua disposição. Logo, colocamos aí no slide, obviamente, que os bens da Alerj são bens públicos. E mais, olha lá, bens públicos de uso especial. Não se esqueçam desse detalhe, né? O artigo 99 do Código Civil Brasileiro afirma que os bens públicos são de uso comum, de uso especial e o dominical. Bem público de uso comum, a gestão, regra geral, fica a cargo do executivo, né? O executivo que administra e conserva as ruas, praças, praias e assim vai, né? Já os outros poderes, o prédio da Alerj, por exemplo, como qualquer outro prédio público, é rotulado como bem público de uso especial. Bem público de uso especial. Agora, toma cuidado, porque nada impede que um prédio público ele tenha uma parte de uso comum e uma parte de uso especial. Então, por exemplo, nos plenários, no plenário da Alerj, nós temos as galerias, né? Onde qualquer do povo pode ir. Tudo bem que ele vai se identificar na entrada, né? Mas qualquer do povo pode assistir às sessões na Alerj, né? Então você tem, certamente, umas partes de uso comum, uma parte de uso comum, tá? Agora, o normal, principalmente em relação a poderes legislativo e judiciário, é que você tenha o prédio de uso especial, como qualquer repartição pública, e um maior controle no ingresso das pessoas em relação às suas dependências. Na Alerj é até um controle maior do que, por exemplo, no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, desde que eu passe, né, por aquela portinha lá, né, detetor de metal e tal, eu não preciso, como cidadão, me identificar. Vou andar pelos corredores, vou assistir a audiência lá, uma parte comum, usuário indeterminado. Se quiser entrar no gabinete de Vossa Excelência, aí, né, toque, 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 boa tarde, advogado, quero despachar o momento e tal, né, e aí você, identificado, ingressa mediante autorização, ok? Aqui na Alerj, você é identificado logo na entrada, mas apenas por questões de segurança, né? Agora, quiser entrar no gabinete de um deputado, vai ser a mesma coisa, vai ter que se identificar, ele vai te dar autorização para entrar, perfeito? Então, sem dúvida nenhuma, na sua parte mais expressiva, que é o plenário, nas galerias, acesso a qualquer do povo. Isso pode rotular uma parte de uso comum, ok? Mas em um concurso, sinceramente, eu não deixaria de usar a expressão bem público de uso especial. Porque a ideia do bem público de uso especial é quando o destinatário é determinado. Eu tenho como identificar quem está lá. E como na Alerj, assim que você bota o pé, né, você dá de cara com uma portaria, tem que se identificar. Quer dizer, até entrar nas galerias do plenário, que é a casa do povo, aberto a qualquer um, só com identificação. Se você for sem identidade, você não vai entrar. Essa que é a verdade. Então, mesmo lá, que deveria ser rotulado como bem de uso comum, aberto a qualquer do povo, você está identificado. E se está identificado, é de uso especial. Porque essa é a grande diferença, né? Bem público de uso comum, destinatário indeterminado. Qualquer um pode ser, não tenho como identificar. Olha as ruas. Quem é que foi à rua ontem? Quem está na rua hoje? Isso é a característica de um bem de uso comum. Já o bem de uso especial, a característica é o usuário determinado, identificado. E se eu entro na Alerj de cara, só chego às galerias, se passar pela portaria me identificando, então até as galerias, teoricamente, podem ser rotuladas como bem público de uso especial. Onde qualquer do povo pode ir, desde que identificado na entrada do próprio prédio. Ok? Então, sem dúvida nenhuma, é
a resposta mais adequada. Sempre complicado. Eu me lembro, por exemplo, tivemos uma vez uma prova da OAB aqui no Rio de Janeiro, ainda na época que cada estado fazia a sua prova, né? E ele perguntou a natureza jurídica do Maracanã. Que à época, porque hoje eu nem sei qual é a natureza jurídica do Maracanã, né? Res nullius, coisa de ninguém, né? Abandonado, enfim, sei lá o que é aquilo. Mas na época, que ainda era administrado pela Suderge, autarquia estadual, Maracanã é um bem público de uso comum, mediante pagamento. Olha lá, quando você compra ingresso no Maracanã, alguém identifica você? Pede a sua identidade? Olha lá, usuário indeterminado. Pagou, foi. Tudo bem que eu tinha cadeiras cativas, camarotes, usuário determinado, bem de uso especial. Olha aí, Maracanã então tem uma parte de uso comum, que é a maioria, ou tinha, né? E uma parte de uso especial. Camarotes e cadeiras cativas. Hoje eu acho que nem mais tem cadeira cativa, né? Sei lá como é que ficou o negócio. Ninguém mais sabe identificar que era o Maracanã. Tá? Mas eu me lembro que a resposta oficial era bem de uso especial, o que eu particularmente não concordo, né? Pelo menos em relação, volto a insistir, o que era o Maracanã. Porque a maior parte do Maracanã era bem de uso comum, mediante pagamento. O uso especial era cadeiras cativas e camarotes e olhe lá. Tá? Então, prédio público sempre foi de uso especial. Agora, se a totalidade dele é de uso especial, sempre tem problema de identificação, de posição doutrinária. Tá? Por isso que numa posição inicial, a LERJ é um bem público de uso especial. Agora, não se esqueçam que nós temos também os veículos oficiais à disposição dos parlamentares, né? Esses veículos oficiais são bens públicos móveis e também de uso especial, porque o destinatário é determinado, é para o parlamentar utilizar no exercício de sua função, ok? Se ele é mal usado, se tem, né, regularidade, não, aí é uma outra história, mas não há dúvida que é um bem criado para isso. Vale lembrar que os bens móveis inservíveis a LERJ poderá alienar, né? Isso é matéria de direito administrativo cobrado aí na sua prova, né, de procurador ou também de especialista em legislação. Direito administrativo, alienação de bens. Se o bem é móvel e inservível, é o leilão. É o leilão. Tá? Agora, se o bem é imóvel, o bem imóvel é licitação na modalidade concorrência. Ok? Artigo 17.1 da 8666, bem imóvel, concorrência. E o leilão é o 22, né? Modalidades de licitação, parágrafo 5º, que conceitua lá o leilão. Ok? A regra é a inalienabilidade do bem público. Quiser alienar, bem imóvel tem que ter autorização legislativa. A própria casa vai te dar autorização legislativa para alienar um bem imóvel da LERJ. Ok? Agora, bem imóvel, basta o leilão e não é necessário autorização legislativa. Ok? Muito bem, nessa função administrativa, eu queria chamar a sua atenção nesse título 8º para o seu último capítulo, antecipando o último capítulo desse título 8º, que é da delegação de competência, porque é inerente à função administrativa, né? Então, vamos pular aqui o poder de polícia, corregedoria, depois eu volto e vamos falar um pouco aqui dessa delegação de competência, artigo 240. Fizemos o slide para o assunto, joga lá, por favor. Olha lá, delegação de competência é um instrumento de descentralização, super utilizado na máquina, inclusive é a regra, E o artigo 240 diz assim: a delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões e situá-las nas proximidades dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Ok? Quer dizer, então, você tem 240 do regimento interno trabalhando a delegação de competência. E o seu parágrafo primeiro é facultado à mesa diretora a qualquer de seus membros, ao diretor-geral e ao secretário-geral da mesa delegar competência para a prática de atos administrativos, confirmando a ideia da regra, né? A regra eu posso delegar. É inerente à função administrativa. Tanto é que, normalmente, quando você encontra a legislação sobre o tema, o legislador resolve elencar o que não pode ser delegado. Porque isso é fácil de pontuar. Olha aqui, se eu fosse elencar o que pode ser delegado, não haveria alfabeto para comportar alternativas de delegação, porque tudo pode ser delegado, é a regra, salvo alguns casos. E aí você vai encontrar essa exceção
aonde? Joga lá o nosso slide novamente, por favor. Olha lá embaixo, tem uma lei. Aquela lei, eu deveria ter frisado, peço desculpas. Tá certinho o número, tá? Mas é a lei estadual 5427 de 2009. É a lei do Estado do Rio de Janeiro de processo administrativo. A lei federal de processo administrativo é a lei 9784 de 99, tá? Essa daqui é em âmbito da União. Do Estado do Rio de Janeiro é que está aí no slide 5427 de 2009. Eu vou usar a lei do Estado do Rio de Janeiro, já que estamos falando de alerge, né? Vale lembrar, inclusive, antes de tudo, artigo 1º, se não é o primeiro é o segundo, mas eu acho que é o primeiro mesmo, olha lá, artigo 1º da 5427, olha o que fala o parágrafo 2º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, quando no desempenho da função administrativa, que é o que esse título 8º está falando, da administração da casa. Então, quando a LERJ estiver administrando, aplica-se a lei de processo administrativo. Essa aqui aplica-se lá no Congresso Nacional, porque essa aqui é para a União. Para nós, 5427 de 2009. Muito bem. E o que é 5427 de 2009? Elenca que pode ser delegado. Olha só o que nos fala o artigo 11, parágrafo 2º. Não podem ser objeto de delegação as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Acabou. Só isso. O resto, tudo pode ser delegado. Ok? Então, matéria exclusiva do órgão ou autoridade. Em âmbito federal, se você for no artigo 13, se não me engano, elenca lá 3 casos que não podem ser delegados, tá? Mas aqui no Estado do Rio de Janeiro, parágrafo 2º do artigo 11, ok? Olha só o caput. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, então é a regra, se não houver impedimento, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares quando for conveniente, conveniência e oportunidade, ok? Em razão de circunstâncias de natureza técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Tá? Aí o parágrafo 2º fala que não pode delegar funções de competência exclusiva, o que não é fácil de identificar, né? Porque raramente você vê um texto legal falando que é uma exclusividade. Quer dizer, enfim, para fins de concurso, é a resposta. Como identificar uma função exclusiva? Vamos entender que um regimento interno ou algo do gênero deixa bem claro que é exclusivo de determinado órgão e aí passa a ser impossível a delegação naquela circunstância. Ok? Muito bem. O que um ato de delegação deve trazer? Joga lá o nosso slide, por favor. O ato de delegação, ele deverá conter a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições que eu estou repassando. Isso você vai encontrar na legislação, ok? Tanto estadual quanto federal. Na federal, você encontra isso no artigo 14. Na estadual, é o artigo 12. Olha o que fala o artigo 12 em relação à delegação de competência, parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e os poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, os objetivos da delegação e recurso cabível, podendo conter ressalva do exercício da atribuição delegada. Então, ele está dando atenção especialmente à matéria a ser delegada. Mas todos sabemos que vai ficar claro quem é o chefão que está delegando, inclusive vai assinar o ato, e quem está recebendo a delegação, além de identificar a atribuição. Ok? Na lei federal é até mais clara a colocação quanto à autoridade delegante, autoridade delegada e o objeto da delegação. Agora, peço a sua atenção para uma questão bem interessante e muito pouco explorada, que é o seguinte: imaginem que o chefão delega, dentro da lei, claro, a atribuição ao subalterno. E o subalterno faz lambança, pisa na bola. O poder público é responsabilizado, paga a indenização e quer entrar com ação regressiva. Sede de vingança,
tive que pagar uma indenização monstruosa ali para o cidadão e agora quero entrar com ação regressiva. Aí vem a pergunta, ação regressiva é contra a autoridade delegante ou ação regressiva é contra a autoridade delegada, aquele subalterno que recebeu a delegação? Quem responde? E aí é outra colocação interessante. Primeiro, dificilmente vai achar isso escrito em algum lugar, tá? Então eu vou dar a minha opinião. Só que a minha opinião tem que tomar muito cuidado porque você tem que saber usá-la. Porque em âmbito federal eu tenho um indicativo de resposta nessa lei, que na nossa lei do Estado é outro completamente diferente. Então vale a pena até agora buscar a lei federal. Veja aí o que é que você deve ter na sua compilação de direito administrativo. A 9784 de 99. E eu chamo a sua atenção para o 14 também, parágrafo 3º. 14, parágrafo 3º, que diz assim: as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, pelo subalterno que recebeu a delegação. Ok? Ele que está fazendo o ato. Então acho até que está certo, né? O ato é feito por ele. E eu lhe digo o seguinte, quem vai responder regressivamente é quem fez o ato. Vejam, delegar para subalterno não é nenhuma ilegalidade. Eu deleguei para o subalterno para ele agir dentro da lei. Se ele não agiu dentro da lei, o problema é dele. Então, se o ato que causou danos a terceiros é praticado pelo delegado, quem responde é o delegado. Tá aí, é o indicativo de resposta que eu tenho aqui. Ok? Qual foi o artigo que eu li? 14, parágrafo 3º. 14, parágrafo 3º. Ok? Agora, veja que interessante. No estado do Rio de Janeiro, joga lá o slide, aí eu tenho a menção ali, ó, é o artigo 12, parágrafo 3º. Responsabilidade é do delegante. Quer dizer, mudou a lei, meu irmão, mudou a resposta. Quer dizer, mudou o ente da federação, sair da União, vem aqui para o estado do Rio de Janeiro, 5427/2009, artigo 12, parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade, agora, e considerar-se-ão editadas pelo delegante. Opa! Na União é pelo delegado, no estado do Rio de Janeiro é pelo delegante. E acho errado, mas amém. Numa prova, meu irmão, é a resposta que eu vou dar. Agora, o pior é que você se baseia na 9784, né? Fica todo feliz e erra, porque a 9784 não vale para o Estado, vale para a União, para a estrutura federal. Aqui é a 5427. E ela fala delegante. Agora veja que coisa infeliz. Se eu sou chefão e delego atribuição ao subalterno, acabou. Vira as costas e relaxo. Não tem lógica eu delegar a função ao subalterno e ficar de olho no que ele está fazendo, sob pena de outro chefão ser punido pelo que o delegado fez, pelo que o subalterno fez no seu lugar. Então deixa logo aqui comigo, pô. Deixa logo aqui comigo que eu não vou ter esse problema. Aí você vai esvaziar, você vai talvez até inviabilizar a política de delegação de competência. Então não me parece a melhor solução a lei do Estado. Ela está flagrantemente em contrária à lei federal. Então, fez prova federal, quem realizou o ato é o delegado, quem faz o ato é que responde, responsabilidade em ação regressiva do Estado em face do delegado. Sua prova é estadual, que é o nosso caso, Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, quem realizou o ato é a autoridade delegante, mesmo que pelas mãos do delegado. E quem responde é quem realizou o ato. Quem realizou o ato é o delegante, a ação regressiva será contra o delegante. Ok? Então estão aí as colocações sobre essa atividade de gestão governamental, essa atividade de possibilidade de delegação de competência para as funções administrativas da casa. Ok? Muito bem. Voltando para o nosso slide, vamos falar um pouco aí do poder de polícia interno. Não tem muitas considerações a fazer, apenas chamar a sua atenção para o 232 e o 233 ao 239. O 232, vamos voltar, porque a delegação de competência estava à frente, né? Vamos lá, o 232 está lá na Corregedoria Militar. Mas volta no slide, por favor. Hoje a gente já fala em Corregedoria Institucional de Segurança, que é a Resolução 551 de 2008, usando agora não mais a expressão Corregedoria Militar, e sim Corregedoria Institucional de
segurança, ok? E a mesma resolução 551/2008 altera a redação do 232, admitindo, inclusive, que oficiais das Forças Armadas e da Polícia Federal também possam assumir essa coordenadoria institucional de segurança, ok? Então, posso escolher alguém da Polícia Militar, alguém da Polícia Civil, alguém da Polícia Federal, ok? Alguém das Forças Armadas, alguém do Corpo de Bombeiros, para assumir essa corregedoria institucional de segurança. É o que fala hoje o 232, com redação dada pela Resolução 551 de 2008. E no outro lado você tem da Polícia e da Corregedoria. Volta lá no slide, por favor. Da Polícia e da Corregedoria, que é do 233 ao 239, ok? Não vejo aqui nenhum dispositivo que me chamou a atenção, especialmente para fins de realização de questões de concurso. Eu lembro apenas que, obviamente, é um policiamento das dependências, né? Das dependências da Alerj, pode ser até no seu entorno, tá? Então, por exemplo, aqui, para não passar totalmente em branco, artigo 237. O policiamento dos edifícios da Alerj e de suas dependências externas compete privativamente à mesa diretora, sob a direção do presidente, sem intervenção de qualquer outro poder. Então, cabe à casa proteger o seu patrimônio, né? Proteger o seu patrimônio. Então, isso, na verdade, não é uma polícia de segurança pública, ok? Quando a gente fala em poder de polícia, lembra logo de segurança pública, né? Polícia militar e tal. Não, esse é um poder de polícia das dependências da Alerj, ok? Muito bem. Fecho com isso o capítulo 8º. Agora volta lá ao nosso slide, por favor, e olha aí, fechando esse encontro de hoje, eu destaco mais 2 outros títulos. O título 9º e o título 10 de nosso regimento interno. O título 9º só tem um artigo, é o 241, fala sobre as autoridades indicadas pelo Poder Legislativo. E o título 10 tem 3 artigos apenas, 243 a 245. Fala, no título 10, da moção de desaprovação a atos de secretário de Estado. Ok? Em relação ao título 9º, indicação de autoridades feitas pelo Poder Legislativo, né? Tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, eu chamaria a sua atenção especialmente em relação ao Legislativo, especialmente em relação a Tribunal de Contas, que é basicamente o que você tem no artigo 241 do Regimento Interno. Mas lembro, olha aí no slide, que nós estamos trazendo o artigo 128, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com redação da Emenda Constitucional número 13 de 2000, a indicação para a nomeação dos conselheiros do Tribunal de Contas. É o que mais chama atenção, basicamente o RI ficou todo em cima dessa indicação do Legislativo para o Tribunal de Contas. E destaco que nós temos 7 conselheiros, né, os Tribunais de Contas Estaduais, a Constituição da República, lá no 75, fala em no máximo 7 conselheiros, ok? E, se você for no 128, parágrafo 2º, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro serão escolhidos 4 pela Assembleia Legislativa. E aí essa escolha é trabalhada no procedimento para tal, nesse título 9º do nosso regimento interno, lá no artigo 241, ok? Em relação ao Executivo, na verdade eu acho que a palavra não seria indicação, né? Ceder o parlamentar para assumir uma função no Legislativo, que é extremamente comum, né? O governador nomear como secretário um deputado. Aí abre espaço para o seu suplente entrar, né? Quer dizer, então seria mais uma indicação, não seria uma indicação, seria uma entrega, uma cessão desse servidor, né? Desse deputado, para efetivamente somar ao governo do Estado. Ok? Quanto à moção de desaprovação, nada a mencionar. E com isso a gente fecha esse bloco. Se não me engano, nosso próximo bloco será o último, tá? Que é o que falta falar de deputados. Até lá!